Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra abençoada para vocês nessa noite, que Deus tocou no meu coração. Que Deus abençoe todos que estão assistindo esse vídeo. Mateus 24. Afastando-se então, Jesus ia sair do templo, mas os seus discípulos aproximaram-se para mostrar-lhe os edifícios do templo. Ele, porém, disse-lhes: Não observais todas estas coisas? Deveras eu vos digo, de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra, sem ser derrubada. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos em particular, dizendo: Dize-me quando sucederão estas coisas, e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas. E Jesus, em resposta, disse-lhe: Olhai, para que ninguém vos se encaminhe, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitos. E eu virei falar de guerra e relatos de guerra. Vede que não fiques apavorado, pois estas coisas tendem a acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá escassez de víveres e terremotos um lugar após o outro. Todas essas coisas são o princípio das dores, de aflição. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis pessoas odiadas por todas as nações, por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros, e se odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, e desencaminharão a muitos. E por causa do aumento que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Mas quem tiver perseverado até o fim é o que será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quanto avistardes estas coisas repugnantes que causam desolação, conforme falado por intermédio de Daniel, o profeta, está em pé num lugar santo, que o leitor use de discernimento. Então, os que estiverem na Judéia comecem a fugir para os montes. Os que estiverem no alto de casa não desça para tirar de sua casa os bens. E o homem que estiver no campo não volte para casa, para apanhar a sua roupa exterior. Ai das mulheres grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Persisti em orar que a vossa fuga não ocorra no tempo do inverno, nem no dia de sábado, pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo. Até agora nem tampouco ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui este Cristo, ou ali, não acredite, porque o surgimento dos falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios, a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Eis que eu vos avisei de antemão. Portanto, se vos disser: Eis que está no deserto, não saias. Eis que ele está nos aposentos interiores. Não acredite, pois assim como o relâmpago que sai das regiões orientais e brilha sobre as regiões ocidentais, assim será a presença do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águas. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará escurecido e a lua não dará sua luz, e as trevas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se baterão então em lamento, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder, grande glória. Enviarás os seus anjos como grande som de trombeta, e eles juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade ao céu até a outra extremidade deles. Aprendi, pois, da figueira. Seguinte ponto, como ilustração: assim que seus ramos novos se tornaram tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo.
Do mesmo modo também, enquanto vide todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Deverás, eu vos digo que essa geração de modo algum passará até que todas estas coisas ocorram. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Portanto, assim como eles eram aqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, e os homens casando-se e as mulheres sendo dadas em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca, e não fizeram caso até que veio o dilúvio, e o varreu a tudo, assim será a presença do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado junto e outro será abandonado. 2 mulheres estarão moendo no moinho manual, uma será levada junto e outra será abandonada. Portanto, mantendo-vos vigilantes, porque não sabem que dia virá o vosso Senhor. Mas sabei isto, que se o dono da casa tivesse sabido em que a vigília viria o ladrão, teria ficado acordado e não teria permitido que a sua casa fosse arrombada. Por esta razão vos também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não pensais, que realmente o escravo fiel e discreto a quem o seu amo designou sobre os seus domésticos para dar-lhe o seu alimento no tempo apropriado. Feliz é aquele escravo se o seu amo ao chegar o achar fazendo assim. Deveras eu vos digo, ele designará sobre todos os seus bens. Mas se é que aquele escravo mal disser no seu coração, meu amo demora, e principiar a espancar os seus co-escravos, e a comer, a beber com os beberrões inveterados, o amo daquele escravo virá num dia em que não espera, e numa hora que não sabe. E o punirá com maior severidade, ele determinará a sua parte com os hipócritas, ali onde haverá o seu choro e ranger de seus dentes. Amados, vou ser rápido aqui, vou deixar uma palavra que Deus me deu um sonho e me deu um alerta. Resumindo aqui, Jesus está voltando e ele mandou avisar vocês que não tarda dele voltar. É só vocês verem o jornal que está acontecendo no mundo todo. O errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado. Os princípios que vemos há muito tempos atrás estão se perdendo no tempo. A gente liga a televisão, é terremoto em vários lugares, maremoto, o bramido das águas, enchentes, tornados, guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Atualmente a gente está vendo essa guerra da Ucrânia e da Rússia, Estados Unidos querendo invadir Venezuela, China querendo invadir Taiwan, guerra Israel e Hamas, outras guerras na África, pessoas lá na África lá que estão perseguindo e matando cristãos, guerra aqui no nosso país, que é a guerra do narcotráfico, entendeu? Que estão tomando aí favelas, milícias e etc. Doenças que antigamente não tinha, agora está tendo. Pandemias, epidemias. Hoje você está aqui vendo esse vídeo porque Deus te guardou da pandemia que teve, que levou milhares de pessoas. Então, amados, Jesus me deu um sonho que ele está voltando. Estou resumindo aqui. Então, aquele que estiver limpo, continue limpo. Aquele que estiver sujo, que se suje. Deus está voltando. Não falta mais nada acontecer para ele voltar. Ele já está com a mão na maçaneta. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa noite. Vamos acordar. Vamos ser imagem e seguir o exemplo de Cristo nessa terra. Amar o nosso inimigo,
Entendeu? Vamos fazer coisas boas. Aquele que faz coisas boas, aquele que planta coisas boas vai colher coisas boas. Aquele que faz coisas ruins vai colher coisas ruins. Precisamos ser unidos uns com os outros. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então vamos querer o bem do próximo. Mesmo que aquela pessoa é nossa inimiga, a gente tem que amar os nossos inimigos, amar Deus de todas as coisas, amar nossos inimigos. A gente tem que fazer o bem. Não querer subir em cima do outro para conquistar bens materiais nessa terra, que isso aqui tudo vai passar, mas as palavras de Deus não passarão. Eu vou ler o Salmo 91 para vocês, para finalizar esse vídeo. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo procurará para si pouso sob a própria sombra do Todo-Poderoso. Vou dizer a Jeová, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em que vou confiar, pois ele te livrará da armadilha do passarinheiro, da pestilência que causa adversidade, com as suas plumas impedirá a aproximação a ti, e tu te refugiarás debaixo das suas asas. Sua veracidade será um escudo grande e um baluarte. De noite não terás medo de alguma coisa pavorosa, nem de dia da flecha voadora, nem da pestilência que anda nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu próprio lado, 10.000 à tua direita, não se aproximará de ti, mas estarás olhando com teus olhos, estarás vendo a própria retribuição feita aos iníquos. Visto que disseste, Jeová é meu refúgio, fizeste o próprio Altíssimo a sua habitação. Nenhuma calamidade te acontecerá, e nem mesmo uma praga se chegará à tua tenda, porque dará aos seus próprios anjos uma ordem concernente a ti, para te guardar em todos os seus caminhos. Carrega-te-ão nas suas mãos, para que não deixe com o pé na pedra. Pisará no leão e na naja, pisoteará o leão novo jubado e a cobra grande, visto que ele se afeiçoou de mim, e eu também o porei a salvo. Protegê-lo-ei por ele ter chegado a conhecer o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na aflição, socorrerei e glorificarei, eu fartarei com largura de ti, e eu farei ver a salvação por mim. É esse vídeo que eu deixo nessa noite. Fica na paz, fica na bênção, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.